Estou procurando aqui, mais compartilhar. Então, isso. Compartilhar. Já. Fecha. Já ouvi. Vou botar Aí, aqui no tela inteira. PowerPoint, Não, bota tela né? inteira. Vai ser melhor. Isso. Clica aí e compartilhar. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Show. Beleza? Tu dá plano de gravar aí ou dou? Show. Eu já coloquei aqui agora. Ah, pronto, está funcionando aqui. Ótimo. Já tá vendo. Ai, Assim fica ruim pra você? não, Porque aí a gente consegue ver aqui. tranquilo. Que antes a gente estava vendo a sua tela. A tela de apresentada. Por que não tá aparecendo aqui? Cadê? O que você quer? Foi. Muito bom. Então, esse é o tema da aula de hoje, infecção por CMV em pacientes críticos, tratar ou não tratar. Isso veio muito à tona na época de Covid, né, dos casos graves de Covid. A gente viu muita gente pedindo carga viral para citomegalovírus à torta e à direito em pacientes de UTI naquela época, em pacientes fazendo febre persistente. E um monte de carga viral positiva de citomegalovírus nesse contexto. E aí isso levantou alguma discussão entre tratar ou não esses pacientes críticos que fazem viremia por CMV. Então, acho que isso é um tema relevante porque na vida real vocês vão vivenciar esse questionamento também, tá? É um tema escasso, bastante escasso, tá? Vocês vão ver pela aula. Então, contextualizando um pouquinho, né, sobre a infecção por citomegalovírus, então, é vírus tipo 5, né, tem uma soroprevalência, vai variar a depender do local do mundo, né, no Brasil é mais para perto de 90%, em outros países mais para perto de 60%. Transmissão, como a gente sabe, né, saliva, urina, transmissão sexual, hemotransfusão, transplante de órgãos. Tem uma alta mortalidade nos pacientes imunossuprimidos, que não é o contexto exato dessa aula. Nos imunocompetentes, grande parte das vezes vai levar uma infecção assintomática ou vai fazer uma síndrome monolike, né? E vai levar sempre, obrigatoriamente, a um status de infecção latente das células polimorfonucleares de maneira geral. Então, uma vez que a gente entra em contato com o vírus, adquire esse vírus, a gente obrigatoriamente leva, assim como os outros herpes, a gente é levado para um quadro de infecção latente, tá? A gente pode também colocar alguns tipos de infecção, então, classificar ela como primária, como reativação ou como reinfecção. Em pacientes críticos, geralmente, você vai ter uma reativação da infecção latente ou a infecção por uma nova cepa. Nos soronegativos, a infecção por CMV é rara, né? Assim, nesses pacientes críticos. E a gente tem a ausência de meta-análise que incorporem esses pacientes que façam infecção por CMV aguda dentro de UTI, tá? E no perfil já de soros negativos prévios. Vocês precisam levar dessa aula um conceito que é totalmente inegociável em relação à infecção por CMV, que é a gente tende a tratar quase sempre
nesses pacientes críticos, o que a gente chama de doença por CMV. O conceito negociável nessa por CMV é replicação viral mais manifestação clínica secundária à viremia, ou replicação viral com manifestação clínica de invasão de algum órgão-alvo, seja colite, hepatite, pneumonite, retinite, etc. Tá? Esse artigo é muito bom, da Nature, acho que é de 2021. Ele fala e ele escreve, fala tudo sobre a fisiopatogenia do CMV, patogênese, como é que ele se comporta, tudo que a gente sabe em relação ao mecanismo de latência, reativação. Então, ele é bem interessante porque a gente consegue compreender algumas questões imunes, o impacto do sistema imune nisso, tá? E também a gente consegue entender o porquê que o CMV reativa, principalmente nos pacientes imunossuprimidos, e pode ter um impacto realmente mais importante nesses pacientes, tá? Em relação, nesse artigo o que eu busquei foi falar um pouquinho sobre o mecanismo de latência, tá? É sempre muito complexo falar de imunologia, né? Eu acho que é uma dificuldade para todo mundo, tá? Então, vou tentar resumir aqui um pouquinho dessa regulação que acontece, tá? Então, após a infecção pelo CMV, existe uma tentativa de controle dessa infecção e, ao mesmo tempo, o vírus tenta sobreviver no organismo, né? Então, ele tem um mecanismo de escape e o vírus ele vai regular de forma negativa esses apresentadores de antígeno, né, MHC de classe 1, que vai impedir o reconhecimento adequado de CD8 e vai ativar o reconhecimento de morte das células NK. O que eu estou querendo mostrar aqui nesse gráfico, nessa ilustração? Tá? Vocês estão vendo ali a apresentação de antígeno de classe 1. Nesse ponto dessa expressão desse antígeno, né, na membrana, tá? Você tem uma regulação negativa disso. Com isso, esses linfócitos TCD8 citotóxicos vão reconhecer menos a presença do vírus, tá? No ambiente intracelular. Então, você vai diminuir esse efeito citotóxico CD8. É um dos mecanismos de latência importantes para a perpetuação do citomegalovírus, tá? Outro ponto importante é em relação à expressão da interleucina 10 viral. Também há uma regulação negativa por essa expressão dessa interleucina 10, que aí já vai regular negativamente os MHCs de classe 2, impedindo também, então, o reconhecimento pelo CD4, tá? Então, é isso, tem essa expressão de proteínas ali, tá? Virais e da interleucina 10 viral, tá? Diminuindo a expressão da MHC de classe 2 e, com isso, diminuindo esse reconhecimento dos TCD4, tá? O vírus também vai produzir alguns genes que vão inibir receptores ativadores de células NK e vão aumentar os receptores inativadores, desativando a resposta interferon, tá? Então, ele vai atuar aqui, ó, nessas... ele produz essas proteínas, tá? Que, como eu falei, tá? E, por fim, e a resposta interferon também. E, por fim, eles vão ter uma ação relacionada às alfa-quimiocinas virais. Então, eles produzem essas alfa-quimiocinas virais. Então, essa produção viral acaba regulando o recrutamento e ativação de neutrófilos também, de forma negativa também, tá? Então, com esses principais mecanismos que o vírus vai entrar no estado de latência. E em relação à reativação do citomegalovírus,
que a gente sabe de forma resumida também? Que o vírus tem uma predileção, digamos, e um tropismo, tá? Pelos progenitores de células mieloides ou dendríticas, que se diferenciam em macrófagos e células dendríticas, e que nessa etapa, esse vírus, que na sua forma genômica, digamos assim, quando ele chega nessa etapa dentro dessas células e passa por essa diferenciação, chega uma etapa dentro dos macrófagos e células dendríticas que ele vai sofrer uma reativação celular. Isso é regulado também, tá? Quando você tem uma imunossupressão importante ou uma atividade inflamatória muito importante, como ocorre na sepse, tá? Essas células CD4 específicas que eu vou mostrar aqui, na círculozinho amarelo ali, tá? Elas diminuem também a sua ação, são reguladas negativamente, e aí, com isso, nessa etapa ali, já dentro dos macrófagos, das células dendríticas, o vírus se reativa e aumenta a sua capacidade de replicação viral, passando a infectar células endoteliais, epiteliais, tá? Células musculares que são permissivas a isso, que já é a próxima etapa que está ali à direita de vocês. É difícil, né, de entender tudo isso, mas é importante para a gente compreender por que que no mecanismo de sepse a gente tende a ter também uma reativação do vírus CMV, assim como nas outras imunossupressões, tá? Então é isso, essas citocinas inflamatórias, elas induzem esse gene MIE que aumenta a reativação celular e replicação nas células teciduais permissivas. Então são os principais mecanismos de latência e reativação do CMV. Tá, e aí muitos começaram a falar na primeira década aí dos anos 2000, tem essa publicação do Chest em 2005, foi um estudo retrospectivo de caso controle, na qual eles procuraram entender qual era a importância e o impacto dessa reativação de citomegalovírus nesses pacientes críticos de UTI. E entender a prevalência disso, quem eram os pacientes que estão em maior risco. Então, esse foi um dos primeiros grandes estudos retrospectivos, que era um estudo caso-controle em imunocompetentes. Nessa época, a gente não tinha PCR para CMV de forma tão acessível, a gente utilizava muito antigenemia para CMV, né, na busca diagnóstica, tá? E em relação às características, o que eles identificaram nesse estudo, tá? Que quando comparava o grupo controle com o grupo que tinha antigenemia positiva para CMV, depois de alguns dias de UTI, os principais fatores que eles associaram seriam os pacientes em diálise, tá? Nos pacientes em insuficiência renal e nos pacientes em uso de corticoide, tá? Essa questão do uso do corticoide, ela é muito vista depois, agora, no âmbito da COVID, mas no final tem um estudo falando um pouquinho sobre a reativação de CMV nos pacientes COVID e que compara o uso de corticoide, tá? Então, ali foi um estudo que tentou demonstrar quem eram os pacientes de maior risco, tá? Esse aqui foi um estudo da Critical Care, publicado na Critical Care em 2009, na verdade, tá? Que foi uma visão sistemática realizada também em pacientes imunocompetentes, que pegou estudos tanto retrospectivos quanto prospectivos. Eram apenas estudos que tinham as taxas de CMV reportadas. Nesses estudos, a presença do CMV foi detectada por cultura, antianemia e por PCR já, tá? Tinha estudos na qual você tinha só infecção por CMV e alguns estudos onde você tinha pacientes incluídos
que tinham doença por CMV. Então, a gente vê que além de tudo, além de serem poucos estudos, as próprias meta-análises que se tem pegam populações muito heterogêneas, o que é um problema, tá? E é isso. Então, realmente é um estudo grande heterogeneidade, o que é um problema nesse caso. E aí o que se viu em relação às características dessa população estudada nessa meta-análise aí, tá? Nessa revisão. Então, tem um primeiro estudo ali, tá? Que demonstrou um aumento no tempo de hospitalização nos pacientes que positivavam para CMV, tá? Um segundo estudo, e o terceiro e quarto também, que demonstraram esse aumento do tempo de UTI, mas em relação à mortalidade, nada muito relevante, tá? Então, a gente não conseguiu encontrar nesse estudo mudança de desfecho de mortalidade, a princípio, exceto em um único estudo que o método que eles usaram ali foi antigenemia, tá certo? E que eles conseguiram identificar que os pacientes que tinham antigenemia positiva tinham uma tendência a maior mortalidade. Mas aí vai ser uma das grandes perguntas que a gente tem em relação a isso, e que eu vou deixar para a gente pensar. Será que tem relação de causalidade, ou será que tudo isso é uma correlação, na verdade, apenas, né? Então, essa é a grande narrativa da aula, na verdade, né? Será que existe causalidade? Será que, na verdade, a gente está correlacionando pacientes que já são mais graves e que vão ter viremia por CMV por conta disso, tá? O tempo nessa revisão, o tempo médio desculpa, o tempo médio não, a média de infecção foi em torno de 25%. Então, o tempo para a infecção, há uma diferença entre você detectar essa infecção quando você utiliza métodos diferentes, PCR ou antigenemia, obviamente PCR é mais sensível, tá? Então, é mais precoce você identificar infecção por CMV utilizando um PCR, uma média de 4 dias, a antigenemia média foi de 11 dias nesses estudos. Os principais fatores de risco associados foram a VM na admissão, tá? A presença de pneumonia bacteriana, a presença de sepse, hemotransfusão. Então, esses fatores de risco aumentaram a infecção por CMV. Isso, do dia de chegada mantém. Os fatores não associados, né, foram neoplasia, idade, sexo, score de gravidade, e SAPS, né, dentre eles SPAT2, SOFA, SAPS2, tá? E assim, algumas outras coisas que... E aí, quando eu trago esse estudo, mas tem uma coisa ruim nesse estudo, porque ele não traz muito tabela, gráfico, tá tudo realmente no texto, mas tem algumas coisas que eu diria que são interessantes, tá? Por exemplo, só um estudo desses todos mostrou o aumento da incidência hepática. Então, não parece que o acometimento hepático, levando para a incidência hepática, tenha relevância, né? 2 estudos apenas, apesar de ele ter concluído que insuficiência renal no estudo anterior, né, na verdade, poderia estar associado, já nesse aqui, apenas 2 estudos se associaram a uma maior frequência, né, de infecção por CMV nos pacientes com insuficiência renal, tá? Em relação ao tempo de UTI, isso aí sim parece que o paciente que faz infecção por CMV permanece mais tempo em UTI, mas são pacientes mais graves, né? Aparentemente. Em relação ao tempo de ventilação mecânica, os pacientes que fazem infecção por CMV pareceram ter uma tendência maior a tempo de ventilação mecânica.
Em relação a infecções nosocomiais, né, seja fúngicas ou bacterianas, elas foram mais frequentemente observadas nos pacientes com CMV só em um estudo, tá? Em relação à carga viral e desfechos, tá? Então, somente eles conseguiram associar que somente cargas virais muito elevadas, tá? E em um estudo, tá? Conseguiu combinar um aumento de risco de mortalidade ou de tempo de UTI. E aí é um desfecho associado aqui, tá? Então, eles associam os dois fatores, então, tempo de UTI e mortalidade. E aí, quando você tem essa associação, você tem um aumento de risco, tá? Em relação à mortalidade, somente 2 estudos retrospectivos que mostraram alguma diferença também. Ou seja, apesar da gente saber que infecção por CMV é comum em pacientes de UTI críticos, associar isso ao aumento de mortalidade não é tão fácil assim, não parece tão claro assim, tá? A gente não tem. Exatamente. É porque o conceito de infecção por CMV, dentro do conceito de infecção por CMV, está a reativação, né? É quase nada, infecção primária. E o N que a gente consegue ter de literatura é quase nada também. Então, não é relevante, quase sempre é reativação mesmo, tá? Bom, tá, assim, isso aqui eu só trouxe, porque, na verdade, esse estudo depois é legal de ler, ele é mais para é uma reflexão mesmo, tá? Ele até tentou demonstrar aí uma associação entre a reativação de citomegalovírus e desfecho clínico em pacientes imunocompetentes de UTI, né? E quando você pega esses estudos que estão colocados aí nessa tabela, você vê uma tendência à direita, de fato, tá? Quando você cruza, então, a reativação com mortalidade nesses pacientes, mas ele mesmo se questiona, né, na discussão dele, se realmente o citomegalovírus é o culpado disso, né? Porque, na verdade, tem toda uma questão do efeito citopático que envolve ativação de mediadores inflamatórios, efeito imunossupressor, tá? Será que ele é um patógeno primário relacionado a isso? Será que ele tem essa capacidade toda, né? Ou será que ele é um bystander? Bystander, ele é acho que é um espectador, é a melhor tradução, talvez, né? Então, ele é só um espectador ali na doença crítica. Ele está lá, ele é um marcador de doença grave, ele reativa por conta da imunoparalisia da sepse, da produção de toxinas e TNF, mas ele é só realmente um espectador de tudo que está acontecendo. Então, ele tem um efeito citopático real, ele é um patógeno primário envolvido nessa mortalidade, tá? Bom, eu tenho uma opinião que não, tá? Aí eles tentaram 2 trials de profilaxia em CMV, e tem só esses 2 mesmo, em pacientes críticos não imunossuprimidos. Então, o critério de exclusão, obviamente, eram as clássicas imunossupressões, tá? O primeiro artigo foi publicado no JAMA em 2017, tá? E ele tentou, então, na verdade, medir o efeito do ganciclovir nos níveis de interleucina 6 nos pacientes que previamente já eram soropositivos para CMV, né? E que fizeram, tá? Então, bom, será que vale a pena dar ganciclovir profilático, então, nesses pacientes de UTI, que a gente faz
e se discute nos transplantados e nos outros imunossuprimidos, né? Em algumas situações. Então, o estudo duplo cego, placebo controlado, randomizado, com 160 pacientes que eram GG positivos. A intervenção feita foi dar ganciclovir 5 mg por quilo, 12 horas por 5 dias, seguido por ou ganciclovir venoso uma vez ao dia, ou valganciclovir uma vez ao dia. E eles só queriam aqui medir a mudança de interleucina 6. Por quê? Por conta da patogenia, né? Onde sabe que o aumento da interleucina 6 também poderia estar, um marcador inflamatório, poderia estar associado à, à, à infecção por CMV, né? Então, essa associação que eles tentaram trazer. Em relação à população estudada aqui, tá? Nos grupos placebo e no grupo ganciclovir, não há, assim, grandes diferenças. Talvez ali, quando a gente fala no grupo sepse grave, né? O choque séptico, 92% no grupo placebo contra 85% no grupo ganciclovir, mas assim, não há grandes diferenças nas características desses grupos, tá? E aí, quando eles vão ver se há diferença no nível de interleucina 6, tá? A gente não encontra impacto em se fazer profilaxia com ganciclovir e tentar modular essa interleucina 6 no paciente. Então, o raciocínio a gente dá ganciclovir para profilaxia para tentar modular essa interleucina 6, diminuir todo o efeito citopático, inflamatório, para ver se isso poderia ter o potencial e o desfecho depois clínico, né? Não tem impacto em relação a níveis de interleucina 6 você dá ganciclovir profilático, tá? Obviamente, quando você dá profilaxia para ganciclovir, claro, você vai ter uma menor reativação, essa é uma conclusão óbvia do estudo, tá? Então, com o passar dos dias, tá? E você tem uma... E quando você vai comparando por semana ali, né? Um aumento no grupo placebo e um aumento muito menor no grupo que faz a profilaxia, por razões óbvias. Em relação a alguns outros coisas que eles mediram de desfecho, né? A incidência a gente já viu, né? Obviamente vai ser menor. E aí outra coisa que eles colocaram aqui e que está no estudo é o tempo livre de ventilação mecânica. Mas aí cai naquela, assim, tá, tem diferença estatística, porém, que o Bom sempre fala aqui, né? E qual que é o impacto clínico, de fato, dessa diferença absoluta aqui, tá? Porque aqui é o tempo, se eu não me engano, vou pegar aqui, é dias. Então, tempo de 3 dias, né? Livre de ventilação, tá? É, exatamente, tá? Então, isso. Tá, mas será que isso tem impacto realmente clínico para o paciente? Não mudou mortalidade, né? Então, não mudou bacteremias secundárias, não mudou fungemia. Então, fazer essa profilaxia nesse estudo não pareceu ser benéfico para o paciente. Ainda tem, ainda tem essa questão, né, de mielotoxicidade da medicação. Mas, assim, foram doses só de 5 dias de dose alta, né? E depois dose de uma vez só por dia, uma dose bem menor profilática, né? O outro estudo, que era esse da direita, tá? E aqui sim ele foi medir segurança e eficácia também dessa terapia profilática para reativação de CMV. Foi um estudo controlado, randomizado, 124 pacientes IgG positivos e em ventilação mecânica. A intervenção feita foi valaciclovir,
ou valganciclovir, tá? Confesso que eu não lembro a dose do valaciclovir, mas, por exemplo, em gestante, quando a gente vai fazer, né, a gente faz doses super altas, né, do valaciclovir. Acho que 8 gramas, né, 8 a 10 gramas, algo assim, de vala, né? E desfecho primário aqui foi o tempo para reativação de citomegalovírus, tá? Mais uma vez, obviamente, quando você faz o tratamento, você tem uma menor incidência de carga viral, né, de citomegalovírus ao longo dos dias, comparado com o grupo controle, tá? A gente vai ter menor reativação de CMV infecção, não estamos falando de CMV doença, tá? E eu não coloquei aqui, eu acabei suprimindo, tá? Mas em relação à segurança, tá? Foi vista uma maior tendência, sim, à mielotoxicidade nesse grupo ganciclovir, tá? No âmbito da COVID, tá? Então, a gente tem um estudo de desfecho de viremia por CMV nos pacientes críticos de UTI com COVID-19, tá? Um estudo também, esse já é um estudo retrospectivo em pacientes com pneumonia por COVID-19, com viremia por CMV, que receberam vanciclovir ou valciclovir por um tempo mínimo de 5 dias. Aqui já é em relação a tratamento, tá? Não é profilaxia. Controle não recebeu tratamento, desfecho primário era mortalidade hospitalar. Características de base da população, tá? Então, o que a gente vê aí de diferença em relação ao tempo de admissão para o primeiro teste de CMV, tá? Então, no grupo que recebeu tratamento, o tempo entre a primeira realização do teste para CMV foi um pouco menor, tá? Não vejo isso com relevância clínica. O que se viu no grupo, o grupo tratamento tinha recebido maiores doses de corticoide do que o grupo que não recebeu tratamento, do que o grupo controle, tá? Retrospectivo, tá? E em relação a desfecho, tá? E tempo de permanência em UTI, o grupo que recebeu tratamento teve um tempo maior de UTI. Também aqui, obviamente, por conta de parece ter relação com o perfil aqui do paciente, no final das contas. É um paciente que usou mais tempo de corticoide. Teoricamente, eu entendo que é um paciente que teria maior critério de gravidade também. E é um grupo que requeriu também maior ECMO, né? Então, realmente, são pacientes mais graves de base, aí, nitidamente. E que aí, por isso, receberam, permaneceram mais tempo de UTI a despeito do tratamento, tá? A mortalidade não mudou. Mas o N pequeno. Lá em cima, isso. Os dois têm uma diferença numérica. Acima de 44 a 66, o porcentagem não tem grande, né? Mas não vai ser significante. Como você vai estudar que pessoa, né? Tá? Então, as conclusões finais. Não existe, tá? Recomendação ou guideline para profilaxia ou terapia preventiva de CMV em pacientes críticos. E por que eu estou reforçando isso? Porque no mundo real, vocês vão vivenciar
alguns colegas pedindo em pacientes críticos, vamos pedir um PCR para CMV, será que isso não é CMV? Estou investigando uma febre, esclarecer, vou pedir um PCR para CMV. Então, assim, primeiro, não tem cutoff para isso, nem em lavado broncoalveolar, nem sérico, tá? Tem que ser uma decisão individualizada, então, eu acho que naqueles pacientes de alto risco, talvez em uso de corticoide, talvez num tempo muito prolongado de UTI, que fazem um quadro, por exemplo, de uma colite que você já investigou outras causas, não fechou o diagnóstico, e aí que você vai talvez para uma colonoscopia, né? E vai ver erosões típicas, vai biopsiar, vai fazer imunistoquímica para fechar a CMV doença e não vai apenas pedir uma carga viral para esse megalovírus e fechar diagnóstico para isso e começar a tratar. Então, sempre o que eu estou querendo deixar de recado aqui, não peça PCR para CMV sérico em paciente de UTI se você não souber o que vai fazer, se não for muito individualizado. Ele tem que fazer parte de um contexto muito individualizado, muito bem estabelecido, de alta suspeição de lesão de órgão-alvo, e na qual você vai também poder complementar com outros métodos diagnósticos, como a biópsia, né? Então, o mesmo vale para lavado. Então, paciente com pneumonia, que eu não sei a causa, que tem uma tomografia com filtrado intersticial e que usou corticoide por muito tempo, e que eu vou conseguir e que eu vou conseguir biopsiar esse paciente, o que é o que é muito difícil no contexto UTI. A gente conseguir uma biópsia pulmonar para um paciente no contexto UTI. Convencer o intensivista disso já é difícil, e o paciente ter condição clínica disso também não é algo simples, é um paciente mais grave, né? Então, não solicite PCR para CMV de rotina, que você pode não saber o que vai fazer com esse resultado. Então, esse é o princípio.